Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MJCast. E como vocês estão percebendo, estamos em outro lugar. Tem uma pessoa aqui do meu lado que vocês ainda não conhecem, mas ao longo da conversa de hoje vocês vão conhecer. O EMJ veio hoje com Isadora. Oi, bom dia. E Fernando. Bom dia. Para juntos entrevistarmos Ivan. Nosso podcast hoje vai ser com Ivan Moraes, que daqui a pouco vocês vão saber quem é essa pessoa. Antes, fiquem aí com o tema do episódio de hoje. Então, viram que o tema de hoje é sobre vereador. Como é que funciona? O que é um vereador? O que ele faz? Ele é responsável pelo quê? Para isso, nós entramos em contato com a equipe de Ivan Moraes e ele vai falar um pouquinho para vocês sobre ele. Vereador Ivan Moraes, agora já foi dada a resposta, vocês já sabem o que é. E ele vai falar com vocês um pouquinho sobre ele. Deixa ele se apresentar um pouquinho. Então, tudo bem, gente? Um prazer, uma alegria estar com vocês aqui hoje. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Prazer é nosso. A casa que é do povo, né? Aqui no nosso gabinete, que eu ocupo, mas que pertence à população do Recife. Eu estou vereador hoje. Eu sou comunicador de ofício, sou pai de 2 crianças, torcedor do esporte, defensor dos direitos humanos, escrevedor. Essas são as coisas que eu sou. Mas estou aí no 7º ano, segundo mandato como vereador do Recife, aprendendo muita coisa e muito feliz de estar dividindo isso com vocês hoje. Que bom. Para quem quiser dar uma olhadinha a mais, para saber tudo a mais que Ivan é responsável, o que ele faz também, tá aqui embaixo, ó, o arroba do Instagram dele, para vocês seguirem e acompanharem um pouquinho do dia a dia dele, né? Ele posta muita coisa, faz muita história, tem muita coisa para a gente conversar, porém, eu vou deixar agora Isadora e Fernando se apresentarem também. Vocês já os conhecem, eles já participaram do primeiro episódio desse ano e voltaram agora para essa entrevista. Bom dia, meu nome é Isadora, sou do Manoá e hoje a gente vai falar com o Ivan Moraes sobre o cargo de vereador e sobre ele. Bom dia. Meu nome é Fernando, eu sou do Manoá. É isso aí. Então, agora eles vão começar com as perguntas, porque o interesse aqui é dos alunos saberem o cargo de vereador, como funciona e o que ele faz, né? Do que ele é responsável. Deixa o João fazer as perguntas dele e ao longo da conversa vocês vão aprendendo um pouco mais. Vamos lá. Bom, Ivan Moraes, o que é preciso para se tornar um vereador? Preciso ser eleito. Essa resposta foi boa. Um vereador é um parlamentar, né, municipal. A gente tem eleições municipais a cada 4 anos, em que a gente escolhe prefeitos, prefeitas e vereadores e vereadores. Então, é nessa parte que a gente se candidata, aquelas pessoas que são eleitas, né, a partir dos partidos, ocupam os cargos, e cada Câmara tem uma quantidade de vereadores, dependendo da população de cada município. Mas a resposta mais direta é essa mesmo, né? Tem que ter voto para poder ser vereador. Precisa de alguma, como é que eu posso dizer, escolaridade, algum curso, alguma coisa assim, né? Exatamente. Não, absolutamente nada. Qualquer pessoa brasileira que tem o direito de votar e ser votada, tem seu título de eleitor, pode se filiar num partido, é imprescindível se filiar no partido, porque a nossa democracia, como quase todas as democracias do mundo, demanda que as ocupações dos cargos sejam a partir de instituições partidárias. Então, você filiando-se num partido, o partido colocando sua candidatura, escolhendo você para ser candidato ou candidata, lhe coloca numa chapa. Então, essa chapa, que é um conjunto de candidaturas, precisa ter uma determinada quantidade de votos, e aí também depende do município, para cada quantidade de votos, que a gente chama de quociente eleitoral, eleger ou ocupar uma vaga. Então, é mais ou menos assim, para ser bem sucinto como funciona mais ou menos o sistema. Mas não precisa ter uma escolaridade específica, não precisa absolutamente nada. Qualquer pessoa não precisa nem saber ler e escrever. Basta que seja uma pessoa cidadã, que tenha seu título de eleitor, que exerça seus direitos políticos. Ela pode sim participar de um partido, o partido pode sim apresentar a candidatura dela e ela pode sim tornar-se vereador ou vereadora. Pela lógica faz sentido. Quando ele falou assim, não precisa nem saber ler e escrever, eu fiz, como assim, os projetos? Mas é excludente não deixar uma pessoa que não sabe ler e escrever não se candidatar. Pois é, assim, a participação política não quer dizer necessariamente uma determinada formação específica. Ela diz respeito especialmente no legislativo, né, que é onde a gente debate os assuntos e não executa as políticas, é imprescindível até que tenha a participação de todos os espectros da sociedade. Então, é imprescindível que todas as pessoas, todos os grupos, possam fazer-se representar. Então, seria antidemocrático, né, vetar a participação de uma pessoa
por uma condição diferente de outras pessoas. Naturalmente, a gente diz isso, mas a gente quer que todo mundo saiba ler e escrever, né? Quer que todo mundo saiba interpretar um projeto de lei. A gente espera que todo mundo tenha o discernimento para debater pautas que dizem respeito à sociedade, independente até de tornar-se vereador ou vereadora, né? É verdade. Exatamente. É verdade. Pois lá, e o que um vereador faz? Veja, a tarefa específica de vereador, assim, o objeto de ser dessa função, dessa tarefa, basicamente são duas. Uma é fiscalizar as ações do Poder Executivo, ou seja, das prefeituras, e a outra é legislar, ou seja, propor e votar projetos de lei que podem tornar-se leis no campo municipal. Então, a gente não bole com lei estadual, né? A gente pode mexer com lei federal. A gente pode propor leis municipais e a gente pode, naturalmente, votar projetos de lei, seja projetos encaminhados pelos próprios vereadores, seja projetos que nascem na prefeitura, que a prefeitura manda para a Câmara e a gente vota. Essas são as tarefas, assim, imprescindíveis. Naturalmente, quando você vê fiscalizar, qualquer pessoa, qualquer grupo pode e deve fiscalizar as ações de suas prefeituras, de seus governos. Não precisa ser vereador para, mas essa é a tarefa do vereador. Agora, precisa ser vereador para votar, precisa ser vereador para participar das sessões legislativas, precisa ser vereador para cumprir as funções institucionais. Agora, no nosso mandato, a gente se atribui uma outra tarefa, que não é uma tarefa original, digamos assim, do vereador. A gente se atribui uma tarefa educativa. A gente aqui nesse mandato, que eu coordeno como vereador, a gente se interessa muito em cada vez mais fazer com que mais pessoas compreendam como funciona a política, para que cada vez mais pessoas possam também participar. Então, essa é uma oportunidade maravilhosa, né? Para estar compartilhando. Para a gente. Ivan Moraes, como é o dia a dia de um vereador? Assim, sua agenda, o que você Bastante. faz. Veja, cada vereador, cada vereadora tem sua própria dinâmica de trabalho. A gente tem alguns momentos em que a gente precisa estar na Câmara. Em tese, a gente precisa estar aqui na casa em alguns momentos. Por exemplo, nas sessões ordinárias. As sessões ordinárias elas acontecem aqui no Recife, às segundas e terças, sempre às 10 da manhã, e são sessões em que vereadores e vereadoras debatem temas, os mais distintos. A gente pode se inscrever para fazer debates livres, e nesses momentos também a gente vota requerimentos e projetos de lei, assim como projetos legislativos. A gente vê uma ordem do dia que sai antes, aí vai para o plenário e faz aqueles debates, faz aquelas votações. Isso aqui no Recife acontece toda segunda e toda terça, a partir das 10. Além desses momentos, ainda tem, por exemplo, outras atividades que são da Câmara. Audiências públicas que são propostas por vereadores. Então, a gente quer debater um tema específico fora da sessão ordinária, com a sociedade, com a prefeitura. Então, pode-se haver audiências públicas, que são momentos da democracia participativa direta. Pode haver sessões solenes, em que a gente pode fazer homenagens, isso tudo aqui dentro da casa. Mas, muito do nosso trabalho se dá fora do gabinete, né? E aí eu posso dar um exemplo meu. Eu venho para cá praticamente todo dia, mas muito do meu trabalho se faz fora, fiscalizando uma obra, participando de uma reunião em uma comunidade, indo na prefeitura demandar alguma política. Então, há muitas... A minha agenda ela é feita dia a dia. Eu sei que segunda e terça de manhã eu tenho que estar na Câmara, né? Mas segunda de tarde eu posso estar fazendo a fiscalização de uma obra no Ibura, ou posso estar participando de uma reunião da Comissão de Direitos Humanos, em que eu sou vice-presidente, ou posso ir para Passarinho, para fazer uma reunião com um grupo de organizações sociais que a gente acompanha. Então, a dinâmica ela é muito, como se diz, ela é muito flexível. Ela não segue um padrão, né? Não, ela é muito dinâmica, digamos assim. Não tem aquela história de bater o ponto, tô ali naquele horário, saio para o almoço, volto, tô ali de novo, não. Não, até porque o cara, quando se torna vereador, ele praticamente não larga, ou ela. Porque quando a gente está, até quando a gente está no momento social, a gente quando vai Acaba. para uma festa, quando a gente vai para um barzinho, a gente não deixa de ser vereador. Então é muito comum, né, que nesses momentos sociais, num jogo de futebol, né, a pessoa, eita, vereador, vem cá, tem um negócio para te não, né? Normalmente é treta, né? E às vezes acontece até de surgir uma ideia de uma proposta lá também. Naturalmente. Na rua. Receber Eu proposta. poderia falar sobre isso aqui, pode ser um problema que a gente pode debater para criar uma solução. Naturalmente. E tem a prestação de contas também, veja, a gente busca fazer com que as pessoas
saibam o que eu estou fazendo. Assim, me interessa que as pessoas saibam não apenas o que eu estou fazendo enquanto vereador, mas o que vereadores fazem. Por isso o Instagram, né? Já publica muito, a gente É. faz muito vídeo. Toda sexta-feira, ou praticamente toda sexta-feira, quando dá assim umas 4 horas, eu saio daqui com 2, 3 pessoas da equipe, eu pego alguns ônibus na cidade para dizer para as pessoas dentro dos ônibus o que é que eu fiz naquela semana, para prestar conta para meus patrões e minhas patroas. Então essa dinâmica ela é muito, muito dinâmica. Ou seja, para saber, para encontrar o vereador do Recife na Câmara, só segunda e terça às 10. Não, não, de jeito nenhum. Não. Segunda e terça às 10 é garantido. Agora, eu tô aqui, Você vai ver, né? Que vai falar, porque ele vai estar na plenária. já está na plenária. É. Mas para falar comigo especificamente, vocês viram que não é difícil, né? Hoje é quinta-feira, nós estamos gravando na quinta, marcamos com ele às 10. O trânsito do Recife não ajudou muito, mas conseguimos. Não, eu tenho um princípio aqui no mandato, que qualquer pessoa ou grupo que demandar um encontro presencial comigo, terá. É só marcar. Se vier sem marcar é mais difícil, porque a minha agenda ela é feita com antecedência. Às vezes demora um pouquinho, mas todo mundo que quer falar comigo olho no olho consegue, eu faço questão absoluta. Então vocês perceberam que vereadores são acessíveis. É porque às vezes as pessoas veem os vereadores como foi eleito, meu Deus, nunca mais eu consigo falar. Eles são acessíveis, dá para entrar em contato e falar com vocês tranquilamente. Totalmente. Deixa eu olhar para neto na apresentar. O senhor eu não sou, agora eu, né? Senhor, A gente aqui tem uma equipe, né? A gente tem uma equipe multidisciplinar em que há profissionais do direito, profissionais da comunicação, profissionais da assistência social, profissionais da saúde, profissionais da cultura, que estão em contato permanente com a sociedade civil. E aí, mais uma vez, eu estou contando aqui uma dinâmica do meu mandato. Se não há uma obrigatoriedade para que todo mundo siga a mesma linha. O vereador, ele, às vezes, ele foca só em um assunto, só em um determinado tema. Veja, tem vereador que foca em tema, tem vereador que foca em região. Isso não é uma obrigatoriedade. Entendi. Mas existe um costume muito grande no Brasil, por exemplo, você, o vereador do bairro tal, É, né? Mas não foi eleito para ser vereador do bairro tal. A gente é eleito para ser vereador da cidade. Agora, cada legislador tem autonomia, isso não é ilegal, mas tem autonomia para definir um campo de trabalho, porque é muito difícil você dar conta de fiscalizar tudo. é verdade. Imagina, por mais... E aqui, Só tomando conta de uma cidade só. pois é, e a estrutura que a gente tem aqui na Câmara do Recife, eu vou repetir, cada Câmara é diferente, Uhum. quantidade de cargo, horário das sessões, na quantidade das sessões, mas a gente tem uma estrutura aqui na Câmara do Recife que até muitas vezes as pessoas criticam, porque tem 18 pessoas trabalhando. Eu tenho 18 pessoas que eu indico para trabalhar no mandato, mas é muito trabalho para fazer também. Então você imagina 18 pessoas para fiscalizar todas as políticas, todas as obras, todos os bairros do Recife. Não é tanto. Então cada mandato acaba definindo as suas prioridades. O mandato que eu coordeno, esse mandato que leva meu nome, a gente tem nossas prioridades também. A gente tem um princípio que é servir para atender a qualquer grupo da sociedade civil que esteja lutando por um direito. Então a gente serve para isso aqui nesse gabinete. Mas a gente tem nossas prioridades. A gente faz um planejamento, a gente ouve a sociedade, as organizações, e a gente aqui, esse ano, a gente está priorizando saúde e políticas sobre drogas, assistência social, trabalho e renda, políticas urbanas, a gente está privilegiando o respeito à diversidade e a promoção da igualdade, a gente está também colocando o direito à cultura e o direito à comunicação como prioridades. Veja que só isso já é muita coisa. Aí é um projeto Agora para cada proposta. Vários projetos para cada proposta. Como é que a gente funciona? Cada uma dessas áreas, que a gente chama de eixos, tem uma equipe. Só que são equipes que têm interseções com as equipes executivas. A gente tem uma equipe executiva legislativa, a gente tem uma equipe executiva da comunicação e a gente tem uma equipe da articulação. Então, no grupo, por exemplo, da cultura, a gente tem pessoas da comunicação, a gente tem pessoas do legislativo e pessoas da articulação. Então, por exemplo, recentemente nós aprovamos uma lei do Sistema de Incentivo à Cultura do Recife. É uma lei que veio da prefeitura. E aí como é que a gente fez? A gente recebeu a lei enquanto projeto, a gente dividiu, enfim, mostrou esse projeto para organizações, artistas, produtores e produtoras culturais que fazem a cultura no Recife. Essas pessoas deram opiniões que se transformaram em emendas, que são sugestões de modificação no projeto de lei.
como o artista não pode ele mesmo ou ela mesma Assinar. fazer a emenda, nós podemos. Então a gente coletou aquelas sugestões, nós transformamos elas em emendas, nós defendemos essas emendas na tramitação do projeto, porque todo projeto tramita, ele passa primeiro nas comissões e depois ele é votado no plenário. E a gente, nessa luta toda, a gente conseguiu aprovar acho que 5 ou 6 emendas, entre elas uma, por exemplo, que garantiu que os editais desse sistema precisariam ser lançados todos os anos. Então, mais ou menos assim como a gente funciona. Do mesmo jeito que a gente fez isso para sugerir emendas a um projeto que veio da prefeitura, a gente faz isso cotidianamente até para gerar projetos. Ivan, é verdade que vocês ganham por projeto? Não. É porque A gente ganha um subsídio, a gente ganha um salário. O vereador, ele recebe salário, ou a vereadora recebe salário. Uma vez por mês, chega, bate na conta. mas é um salário fechado? É um salário fixo, todo mês é a mesma. É mesma porque essa é uma pergunta exatamente de Isabela mesmo. Ela fez assim. Mas eu já ouvi falar que cada projeto que eles aprovam, eles recebem um valor por ele. Eu fiz pergunta para saber se é verdade. Não, seria interessante, mas eu não sei se era uma boa ideia, não. Porque eu também já tenho um bocado de presepada, né? Para poder dizer que. É verdade, É. já tem projeto, já tem mais projeto ainda. E tem que trabalhar muito, rapaz. Olha, naturalmente, você foi muito certeiro no começo, quando você perguntou a dinâmica. De fato, as nossas obrigações de estar aqui são muito poucas. É pouco tempo que nós somos obrigados a estar na Câmara. Mas aí é do vereador e das pessoas que lhe elegeram. Assim, se você quiser somente vir fazer o mínimo, você consegue e você recebe do mesmo jeito. Agora, quem não elegeu tem que prestar atenção no que você está fazendo, porque você um dia vai querer se reeleger, né? Muitas vezes. Pessoas que elegeu, tem que prestar atenção, tem que acompanhar. Olha, ninguém deixa. Você não conhece ninguém que contrata alguém, por exemplo, numa escola, ou numa padaria, ou numa farmácia, ou numa fábrica, e deixa aquele empregado ou aquela empregada passar 4 anos sem você perguntar o que ele está fazendo. Você gosta, hein? Você é dono de uma padaria, aí você contrata alguém para ser padeiro. Só que aí você passa 4 anos sem nem perguntar o que ele está fazendo. Alguém já viu isso acontecer? Na política também tem que ser assim. Se o povo que elegeu o caba tem que estar o tempo todo querendo saber o que a pessoa está fazendo, sabe? E é isso que vai determinar. Porque as obrigações formais de estar presente, elas são muito poucas. Né? Agora o trabalho é muito grande. Assim. O dia que eu trabalho pouco, eu trabalho 10 horas. Esse é um dia que eu chego em casa, poxa, eu cheguei tão cedo, só trabalhei 10 horas. Mas assim, Ivan, um vereador, para poder receber seu salário, tem horas mínimas que ele tem, tipo assim, 4 horas que ele tem que Não. ficar. Não. Tem que vir para sessões ordinárias legislativas. E em algumas casas, nem todas, em algumas câmaras, quando você falta uma sessão, você tem um desconto no salário. Isso no Congresso Federal tem isso também. Você perde por falta nas sessões. Descontado aquele É dia. descontado aquele dia. Mas isso não é em todas as casas e é apenas nas sessões, que são os momentos obrigatórios de estar presente. O senhor pode ser chamado em feriado, em final de semana? Bem, os vereadores, formalmente, vou voltar, né? Formalmente, pela Câmara, nós não somos chamados urgentemente, nem final de semana, nem feriado. Nós podemos ter sessões extraordinárias, além das sessões de segundas e terças, que são marcadas pela mesa diretora ou pelo próprio coletivo de vereadores e vereadoras. Então, nós podemos sim, por exemplo, num recesso, que no mês de junho, por exemplo, ou no mês de dezembro, a gente pode ser convocado para uma reunião extraordinária, a qualquer momento. Ou a situação de calamidade pública para aprovar orçamento ou alguma coisa assim. Podemos. Agora, não necessariamente final de semana e feriado. Agora, cada vereador, dentro da dinâmica de trabalho que ele ou ela tem, pode sim ser convocado pela sua própria comunidade, pelos seus próprios eleitores, pela sua própria equipe para trabalhar. Ivan Moraes, se o cargo de vereador não existisse, quem seria o responsável por vossas atribuições? Eu gostei do vosso. O povo. Não, vê. Essa é uma conversa interessante. Não sei se as pessoas estão preparadas para essa conversa. Ai, meu Deus. Não, mas eu lembro o começo.
as funções principais do vereador são fiscalizar e legislar. E eu falei para vocês, fiscalizar não é obrigado a ser o vereador, qualquer pessoa pode fiscalizar. Agora, naturalmente, nem todo mundo tem o tempo e o recurso para isso, né? Eu sou pago para isso, eu tenho uma equipe que é paga para isso. A única coisa que essa equipe tem que fazer é legislar e fiscalizar. Então, a gente está a serviço do povo para fazer isso. Agora, o vereador não executa a política. Assim, o vereador calça a rua. O vereador não calça a rua. Eu não tenho um centavo para executar aqui. O vereador fez isso. Não faz, é mentira. Você acabou de citar uma das minhas curiosidades. É o vereador ou vereadora que disser que faz obra está mentindo. Quando o vereador ele propõe calçar uma rua. Só vai ser calçada se o plenário aprovar. E se o prefeito quiser. A gente aprova aqui, eu convido vocês a virem numa segunda e numa terça, a gente aprova centenas de requerimentos todas as segundas e terças. Então, requerimento de calçar a rua, requerimento de trocar lâmpada, requerimento de limpar a galeria, requerimento de limpar canaleta, requerimento de podar árvore. As comunidades pedem, os vereadores, como se diz, institucionalizam, os vereadores reforçam o pedido da comunidade. Esses requerimentos, depois de aprovados na Câmara, eles vão para os órgãos da Prefeitura que tem que executar. Mas não é uma obrigatoriedade. A Prefeitura não é obrigada, legalmente, a atender todos os requerimentos. A Prefeitura atende os requerimentos que a Prefeitura entender que precisa atender. Se um bairro quer que calça uma rua e tem um vereador que abraça a causa, digamos assim, naturalmente a voz desse vereador, dessa vereadora, pode ajudar essa comunidade a falar mais alto. Pode ser que o prefeito escute, né? Sabe? Não é obrigado. Então, por isso que muitas vezes um vereador ou uma vereadora ajuda uma comunidade ou faz parte de alguma luta para que alguma coisa seja feita. Só que às vezes, depois que a coisa é feita, o vereador diz que foi ele que fez. Mas não foi o que fez. Foi o prefeito que fez a partir de uma demanda, a partir de um pedido da comunidade, que foi intermediada, muitas vezes ou algumas vezes intermediada ou mesmo auxiliada. A caneta do povo, Mas a caneta de quem faz é sempre do prefeito. Então, praticamente, o vereador, ele é a voz do povo quando se trata de falar com o prefeito. É uma forma de ver. é uma forma interessante de se falar. Passa a falar diretamente. Também. Eu acho muito importante. A população, inclusive, busca forma de falar diretamente com todos os poderes. Mas seria o canal mais rápido. Mas é um canal institucional. É um canal formal. Formal, pronto. Como os vereadores ficam sabendo das pautas e do que será votado? Então, antes. É preciso. Cada Câmara tem sua dinâmica. Aqui na Câmara do Recife, obrigatoriamente é publicada uma ordem do dia, mínimo com 3 horas de antecedência de cada sessão. Mas normalmente a ordem do dia é publicada no dia anterior. Ela é pública? Ela é pública, eu estou aqui no site da Câmara, por exemplo. Aí mostra tudo que vai ser votado, tá vendo? É muita coisa. Pelo site de uma pessoa que não faz parte da Câmara, exemplo, eu sou Você, eu sou uma cidadã e eu queria que colocasse na pauta do dia de hoje, o assunto tal. Eu conseguiria falar pelo site qual assunto Qual é a demanda para estar na pauta? demanda para pôr um projeto. Veja, pelo site da Câmara, hoje, pelo site da Câmara, ele dá conta da comunicação das atividades que são da Câmara toda. Para dialogar, sugerir, o ideal é que você direcione diretamente aos vereadores. Porque a votação é mais ou menos assim. Ó. O vereador secretário, ele vai ler a ordem do dia. Aí ele começa dizendo assim, discussão única do requerimento número 3736, 3737, 3739, 3742, 3741, pelos do vereador Ronaldo Lopes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. É assim. Fez minha nossa. Só que aí, o que acontece? Destaque, ele leu. Como nós temos isso antes, a minha equipe vai ler antes, tudinho. Aí vamos dizer, ó, Ivan, esses 400 coisas que eles vão votar, 380 é nada demais, pedido de poda, de 15 são muito bons, presta atenção que é legal.
é legal você debater, então destaca, e esses outros é para votar contra. Por se eu achar uma hipocrisia as redes abertas elas publicarem os problemas que tem na cidade do Recife e afora também, outras redes de TV, publicar os problemas, mas não publicarem como solucionar. Exemplo, você tem um problema assim, tal rua aqui do Recife não faça carro de lixo há uma semana. E aí, vai lá, o jornal divulga. Mas não coloca assim, pra reclamem do site tal ou liguem pra tal. E quando botam, fica bem pequenininho. Então, quem tá vendo, presta atenção, sabe? Eu acho que se houvesse uma divulgação maior desses meios de comunicação para chegar até vocês, provavelmente muitos problemas seriam resolvidos mais facilmente. Ô, Isadora, que reflexão bacana que você fez agora, viu? Eu, como jornalista, eu defendo, eu acho que é importante que, de fato, o jornalismo, ele denuncie o que está errado. Essa é a tarefa do jornalismo. Mas também, como cidadão, eu sinto muita falta de um jornalismo mais propositivo. Não que eu esteja dizendo como é que a imprensa tem que atuar, né? Mas eu entendo que a gente sente falta, muita falta de um jornalismo mais profundo, sabe? Eu já tinha, eu sou um defensor do direito à comunicação, enfim, a minha trajetória antes de estar como vereador, ela é toda baseada na luta pela liberdade de imprensa, pela liberdade de expressão, enfim, é o que eu estudo, é minha pauta de trabalho, mas eu sinto muita falta de um jornalismo melhor. Ivan, as pessoas podem participar das sessões plenárias? Na Câmara Municipal do Recife não existe nenhuma atividade que seja restrita à população. Então, todo mundo pode vir para as sessões ordinárias, que acontecem segundas e terças, todo mundo pode vir para as audiências públicas, todo mundo pode vir para as sessões solenes, todo mundo pode entrar nas reuniões das comissões para ver os vereadores debatendo. Inclusive, nas audiências públicas, as pessoas podem não apenas vir, mas podem, inclusive, pedir fala, ocupar o microfone e dizer o que quer na cara dos vereadores. Nas audiências públicas. Ontem eu fiz uma audiência pública aqui, eu presidi uma audiência pública sobre o gasto da prefeitura com propaganda, e foi bacana. Assim, mais de 10 pessoas pediram fala, todo mundo pôde falar, e a entrada é liberada. Assim, aqui na Câmara, você não precisa nem avisar que vem. É só chegar. Então, gente, a conversa rendeu. Vocês viram aí que a conversa rendeu, né? O nosso podcast de hoje fica por aqui. Nós agradecemos enormemente, muito, de verdade, Ivan, pela disponibilidade. A equipe de Ivan, as meninas estão aqui na outra sala, elas devem estar escutando eu falando agora isso, mas a gente vai pontuar, né? Super atenciosas, um pessoal muito bem preparado, muito atencioso, muito carinhoso, inclusive. Venham, participem, acompanhem. Eu vou reforçar o que Ivan falou. Vocês podem estar aqui. Esse podcast existe para que os nossos alunos, lógico, entendam o papel de um vereador, mas que a população também, os pais de alunos que vão assistir, as outras pessoas entendam que é uma casa de vocês e tem representantes colocados por vocês aqui para debater o que vocês querem, o que vocês precisam. Falei alguma coisa errada? Nada, é isso mesmo. É isso. Eu espero que todos tenham entendido. Eu espero que vocês repliquem esse podcast para outras pessoas, para que a população realmente entenda o papel de um vereador e entenda que a canetada final, né, não é do vereador. Não é. Essa informação vai ficar na minha cabeça para sempre agora. Não é o vereador que executa. Quem manda executar não é o prefeito, né? Quem assina lá para executar é o prefeito. Exato. Mas ele está aqui para fazer o que vocês solicitarem para eles colocarem na ordem do dia, né, na pauta lá. E vocês podem vir também para falar na plenária. Isso, nas audiências públicas, temáticas, Exatamente. no site da Câmara sempre aparece a agenda. Se tem um tema que interessa, chega aqui. E ele falou muito nosso mandato, porque é um mandato coletivo mesmo, vocês colocaram eles aqui. Então, é importante que vocês estejam participando. Então, fala, Isadora. Prestem atenção nos mandatos dos vereadores para não cometer erros de recolocar eles no lugar onde eles estão agora e cometer os mesmos erros que eles cometeram anteriormente. Ou não fazerem nada. Como... Exatamente. O que Ivan... Pô, bacana saber. Ninguém chegou aqui sem voto. Ninguém chegou aqui Pois de graça. Todo mundo que está aqui porque milhares de pessoas os elegeram. Então, se você acha que a pessoa não deve estar aqui, não eleja. Se Certo, acha gente? que deve estar, eleja. Ok? É isso. Obrigado, Ivan, novamente. Obrigado, Obrigado, meninos.
Parabéns pela participação. As questões foram muito boas. A gente tava aqui no off e vão dizendo, a conversa tão boa, rapaz. Foi boa, mas a gente tem tempo do podcast, senão vocês também vão reclamar que tá muito extenso. Até a próxima e obrigado. Tchau, gente. Tchau.